Olá, bom dia, como é que você está? Tudo bem? Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, e no versículo de número 18, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte aos nossos irmãos: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, ou em algumas outras traduções, diz o seguinte, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo é uma condição que o Senhor Jesus colocou à disposição de todos os seus discípulos, de todos os seus seguidores. Vejam vocês que lá em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 4, está escrito que todos aqueles que estavam reunidos no cenáculo foram cheios do Espírito Santo. E de acordo com as Sagradas Escrituras, estavam ali aproximadamente 120 irmãos que receberam a promessa que está lá em Joel capítulo 2, versículo de número 28, e a partir daquele momento passaram a ser homens e mulheres cheios do Espírito de Deus. Mas é preciso que nós entendamos que ser cheio do Espírito Santo não é uma imposição que o Senhor coloca sobre nós. É uma decisão integralmente pessoal. Você que como cristão, como servo, como serva de Deus, deve reconhecer esta necessidade. Deve entender que ser cheio ou não do Espírito Santo de Deus traz consequências sobre a nossa vida. Naturalmente, um cristão que ele é cheio do Espírito Santo, ele tem mais condições, mais capacidade para vencer as tentações que vêm sobre ele. Observe você que lá em Mateus, capítulo de número 4, está escrito que antes do Senhor Jesus, ele ser levado ao lugar ou ao monte aonde ele haveria de ser tentado após 40 dias e 40 noites de oração e jejum. O texto bíblico diz que o Senhor Jesus ele foi levado para aquele monte, conduzido pelo Espírito Santo. E certamente ele estava cheio do Espírito Santo. Portanto, se nós desejamos prevalecer contra as tentações, contra as ciladas que o diabo ele lança em direção a nós, precisamos estar capacitados pelo Espírito de Deus. Tanto é que a palavra de Deus diz que andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. A maioria das quedas que muitos cristãos eles têm sofrido na sua caminhada é justamente por não estarem cheios do Espírito Santo do Senhor. Então, ser cheio do Espírito Santo não é uma obrigação. Você não é intimidado por Cristo para que você aceite esta ideia ou esta necessidade de ter uma vida cheia do Espírito Santo do Senhor. Uma outra questão também muito importante é que uma vez você tendo sido cheio do Espírito Santo de Deus, você deve ser cheio sempre. Nós temos um texto muito interessante lá em Números, capítulo de número 11, que diz que aqueles 70 anciãos sobre quem Moisés impôs as suas mãos, eles receberam o Espírito do Senhor sobre eles. Ou seja, naquele momento, aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, mas de acordo com o que está escrito em Números, capítulo de número 11, eles profetizaram uma única vez e nunca mais profetizaram. Então nós devemos entender que, diferente de nós, os cristãos nos dias atuais, nós devemos ser cheios do Espírito Santo sempre. Porque quando a Bíblia diz enchei-vos do Espírito Santo, lá em Efésios 5 e 18, nos dá a ideia de que devemos ser cheios sempre, continuamente, do Espírito Santo do Senhor.
Observem vocês que o apóstolo Paulo, que foi quem deu essa recomendação aos nossos irmãos que estavam lá na cidade de Éfeso, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Lá em Atos, capítulo de número 9, versículo de número 17, quando o apóstolo Paulo ele teve aquele encontro com Ananias, vejam que a partir do momento em que Ananias orou por ele, Paulo voltou a ver novamente, Paulo voltou a enxergar. E no final do versículo de número 17, diz que Paulo ele foi cheio do Espírito Santo do Senhor. Por isso que Paulo ele dá esta recomendação aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso, que eles fossem cheios do Espírito Santo, porque ele havia provado isso em sua própria vida. E com certeza o apóstolo Paulo, ele teve um ministério promissor, abençoado, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo do Senhor. Interessante que quando Paulo ele chega lá na cidade de Éfeso, esse texto está em Atos capítulo de número 19, ele encontra ali 12 irmãos. E Paulo pergunta a eles se eles haviam recebido o Espírito Santo quando eles creram. E eles disseram ao apóstolo Paulo que nem sequer tinham ouvido falar ainda no Espírito Santo. Paulo pergunta a eles em que batismo vocês são batizados. E eles dizem que haviam sido batizados apenas no batismo de João. E o texto diz que Paulo, ele impõe as suas mãos sobre aqueles 12 irmãos. E após eles terem recebido a imposição de mãos por parte do apóstolo Paulo, eles foram cheios do Espírito Santo do Senhor. Então é muito importante que nós entendamos isso, que todo cristão, em todas as épocas, em todos os lugares, devem ser cheios do Espírito Santo. E naturalmente isto vai na contramão da ideia ou da defesa daqueles que são cessacionistas, ou seja, que afirmam, que dizem que os dons, que as manifestações, que o poder do Espírito Santo, ele ficou restrito apenas ao período apostólico. Isso não é verdade, porque quando o apóstolo Pedro, ele levanta-se no meio da multidão, logo após eles terem recebido o batismo com o Espírito Santo, lá no cenáculo, no capítulo de número 2 do livro de Atos dos Apóstolos, Pedro levanta-se e diz àqueles irmãos que aquela manifestação do poder do Espírito Santo, aquele revestimento do Espírito Santo, Pedro diz respeito a vós, aos vossos filhos e a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Então a promessa do poder do Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, é para mim e para você. E nós sabemos que hoje uma das maiores necessidades que a nossa sociedade tem é de que exista no meio delas homens, ou no meio dela, homens e mulheres cheios do Espírito Santo do Senhor. Quanto mais cristãos existirem cheios do Espírito de Deus, a igreja será mais forte e a sociedade será mais impactada com o poder do Evangelho. Portanto, finalizando esse vídeo, eu quero te dar um conselho: busque o poder do Espírito Santo, busque os dons do Espírito Santo, encha-se do Espírito Santo, porque isto vai com certeza revolucionar a sua vida e abençoar a vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe e sejamos cheios do Espírito Santo de Deus.